Fala pessoal, quem tá falando é Yasmin e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre balanceamento de equações químicas. Bom, o balanceamento ele é pautado, ele tem toda a sua base na lei de conservação das massas. Essa é aquela lei que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ela também é chamada de lei de Lavoisier, que foi o químico que desenvolveu ela. Bom, uma reação química ela possui o seguinte formato: reagentes formando produtos, certo? E o que é o balanceamento? O balanceamento nada mais é do que encontrar o valor de A, de B, de C e de D. E esses valores, eles nos ajudam a determinar a relação estequiométrica entre os componentes da reação. Ele é o primeiro passo antes de realizar cálculos de quantidade necessária dos reagentes e quantidade de produto que será formado com esses reagentes. E por que o balanceamento ele é pautado nessa lei de conservação das massas? A gente não pode ter uma parte de um reagente desaparecendo quando passa para o produto. A reação química ela nada mais é que um rearranjo dos átomos. Então a gente não pode ter, por exemplo, do lado dos reagentes, 3 átomos de carbono e chegar do lado dos produtos a gente ter 2 átomos de carbono, porque o carbono ele não pode simplesmente se perder nesse meio de reação. Ele vai simplesmente se transformar, ele vai se ligar a outro átomo do reagente, ele vai se ligar a outros átomos, vai mudar suas ligações, formando os produtos diferentes. Mas ele não pode desaparecer nesse meio, ele também não pode ser criado. A gente não pode ter 2 átomos de carbono no reagente e aparecerem 3 átomos de carbono no produto. E como é que a gente faz esse balanceamento? Existem algumas formas. A gente tem a forma de tentativa e erro, a gente tem a forma algébrica e a forma de oxirredução. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a forma de tentativa e erro. Quando a gente fala em forma de tentativa e erro, tem sempre aquela dúvida. Tá, mas por onde eu vou começar a minha tentativa e erro? Onde vai ser mais fácil para eu começar, para eu não ter que ter tantos erros e tantas tentativas, né? Para isso a gente tem uma regrinha prática que ajuda a tomar a decisão de por onde começar. Essa regrinha nos fala que o átomo que a gente vai balancear numa reação são os metais, depois os ametais, depois carbono, hidrogênio e por último oxigênio. E essa sigla que forma, né, aqui em vermelho, a sigla macho, é a sigla que ajuda a gente a lembrar na hora dos exercícios a ordem que a gente vai seguir. Lembrando que a ordem é de cima para baixo da nossa sigla. Vamos fazer alguns exemplos agora, que vai ficar bem mais claro. Bom, nosso primeiro exemplo, a gente tem magnésio reagindo com ácido clorídrico, formando MgCl2 e H2. Então, se a gente tem a nossa sigla aqui do lado, primeiro a gente vai começar pelos metais. Qual que é o metal da nossa reação? É o Mg, então a gente vai balancear primeiro ele. Então, vamos lá. Aqui do lado dos reagentes, a gente tem um Mg. E do lado dos produtos, lembrando que a gente tem que manter essa igualdade verdadeira, a gente tem também um Mg. Então, beleza, o Mg ele já está balanceado. Eu vou colocar o 1 aqui, ele não é necessário, você não precisa colocar ele na sua resposta, mas ele é legal para a gente saber que a gente já balanceou essa molécula. Porque, por exemplo, aqui nessa molécula que a gente tem cloro, ajuda a lembrar que quando a gente for balancear o cloro, a gente não pode mudar esse valor, porque senão a gente vai desbalancear o Mg. Seguindo a nossa ordem aqui da sigla, agora a gente vai para os ametais. Os ametais, a gente vai balancear então o cloro da nossa reação. Do lado do produto, a gente tem um átomo de cloro. E do lado dos reagentes, a gente tem 2 átomos de cloro. Então, a gente precisa transformar esse um átomo em 2. Para isso, a gente vai multiplicar por 2 a nossa molécula de HCl. Então, a gente coloca aqui 2, beleza? Seguindo, carbono. A gente não tem carbono na nossa reação. Então, para o próximo, hidrogênio. Vamos contar aqui do lado dos reagentes quantos hidrogênios a gente tem. A gente tem 2 hidrogênios aqui do lado dos reagentes. E do lado dos produtos a gente também já tem 2 hidrogênios. Então, beleza, o hidrogênio ele também está balanceado.
que esse balanceamento ele nos fala, né? O que esses coeficientes estequiométricos que a gente colocou antes das moléculas nos falam? Eles nos falam que para cada 1 mol de Mg, eu preciso de 2 mols de HCl para essa reação acontecer de forma completa. E é essa relação que a gente vai utilizar nos exercícios que pedem quanto de reagente que a gente precisa para produzir X quantidade de produto, beleza? Vamos fazer agora outro exemplinho bem rápido. Nesse exemplo, vamos colocar aqui a nossa sigla. A gente só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, não tem problema, a gente vai seguir a nossa ordem descendo aqui e vai balancear primeiro o carbono. Então vamos lá, do lado dos reagentes a gente tem 2 carbonos. E do lado dos produtos a gente só tem 1 carbono. Então, para corrigir essa igualdade, para deixar isso uma igualdade, a gente vai multiplicar por 2 o produto. Então, a gente coloca um 2 aqui antes do CO2. Agora a gente vai passar para o hidrogênio. O hidrogênio aqui, a gente já balanceou essa molécula, então a gente coloca 1. A gente tem, então, 6 hidrogênios do lado dos reagentes. E do lado dos produtos, a gente só tem 2 hidrogênios. Então, o que a gente faz? A gente vai multiplicar esses 2 hidrogênios por 3, tendo, então, 6 hidrogênios. A gente coloca um 3 antes da nossa molécula que tem hidrogênio no produto, que no caso é a água. Agora, a gente vai balancear o oxigênio. Uma dica legal é começar sempre a conta pelo lado que a gente já balanceou todas as moléculas. Aqui no produto, ó, a gente já balanceou o CO2 e a H2O. Então, a gente já tem a quantidade de oxigênio do lado do produto e a gente não vai poder mexer nela. A gente vai simplesmente ajustar os reagentes para conter essa mesma quantidade. Então, aqui do lado dos produtos, a gente vai ter 2 vezes 2. Né? Aqui, 2 vezes 2 oxigênios, 4 oxigênios, mais na molécula de água, a gente tem 3 vezes 1, 3 oxigênios, totalizando aqui 7 oxigênios do lado do produto. Do lado do reagente, se a gente observar, a gente tem aqui um oxigênio, que ele não vai poder ser mudado, mais 2 oxigênios. Só que se a gente fizer 1 mais 2, a gente tem 3 oxigênios do lado do reagente, e não 7. Como que a gente vai transformar, então, essa quantidade de oxigênios do reagente igual a dos produtos? A gente vai multiplicar a nossa molécula de O2 por 3, tendo, então, 6 oxigênios nela. Então, com 6 oxigênios mais 1 da molécula de C2H6O, a gente também vai ter 7 oxigênios. Então, a gente vai ter que a proporção dessa reação é 1 para 3. Ou seja, a cada 1 mol de etanol de C2H6O, a gente precisa de 3 mols de oxigênio para essa reação ser completa. Beleza, pessoal? Por essa aula é só. Se tiverem alguma dúvida, comenta aqui no vídeo, dá like se o vídeo foi útil, se te ajudou e compartilha com os colegas.